hoje nós escolhemos esse tema, o tema alienação parental. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade que cada dia ela corre mais com o tempo. Nós estamos aqui lidando com pessoas que cada momento a gente precisa muito mais pensar numa justiça restaurativa. Por quê? Porque nós aqui, a maioria é advogados, nós temos o quê? Uma grande função terapeuta na vida dos nossos clientes. Nós temos que tratar os nossos clientes como uma situação, não de fato, mas uma situação que aquele caso nunca mais volte para o Poder Judiciário. Aí nós abraçamos o Poder Judiciário, evitando com que isso aconteça novamente. Por quê? Família é uma situação assim muito delicada, né? São sentimentos, são muita coisa que acontece, todo mundo que atua nessa área sabe disso. Os clientes muitas vezes buscam a gente não só como essa atividade, como essa profissão, mas sim uma busca intelectual, moral e principalmente que o profissional tenha essa competência terapêutica de lidar com aquela pessoa ali que está doente, né? Pensando socialmente falando. Ela precisa do nosso apoio, ela precisa de nós. Tanto é que quando começou a falar na alienação parental foi em 1980, um norte-americano, Richard, psiquiatra muito famoso, ele começou a discutir, chama SAP, Síndrome da Alienação Parental. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquelas crianças que passavam pelo procedimento da família, o divórcio, em seguida, logo em seguida, essas crianças tinham negação a algum dos pais, né? Isso é muito triste, porque a alienação parental, o que acontece? O filho, nós, filhos, pensa como nós somos frutos. Nós somos frutos de uma relação. Todos nós viemos de uma relação. Essa relação, como fruto, está ali, um limão, uma maçã. Pensa simbologia. A doçura daquela fruta, a qualidade daquela fruta depende do quê? Da raiz. A raiz precisa estar extremamente nutrida. Então pensa, você como profissional, muitas vezes tem a oportunidade de ajudar aquela família, de fazer com que aquela família possa simplesmente pensar nesse parecer, nesse momento intelectual e lidar com situações como essas da alienação parental, que é um alimentando o ódio do outro e buscando exatamente isso, fazer com que o outro tenha negação. Então hoje a gente vai fazer esse bate-papo, nós vamos buscar tirar o máximo que nós pudermos do Poder Judiciário, informações de como lidar com isso no dia a dia. Qual é a melhor situação? Como que eu devo me comportar como advogado? Como eu devo simplesmente, olha, doutora Cristiane, se eu apresentar um laudo, resolve, ajuda, melhora. Nós estamos aqui hoje para acrescentar o nosso conhecimento. Então, qualquer dúvida, estamos dispostos. Temos o promotor, que vai estar ali, né, daquela forma, o promotor sempre, né, qualquer acusação, estamos aí, ele vai total parceria. O Dr. Fabiano Ramoneiro, como ele é extremamente atuante, como a doutora Rosângela, eles vão trazer casos para nós, eles vão falar para nós assim, de particularidades, inclusive o Dr. Fabiano trouxe um vídeo bem interessante, vocês vão entender depois no propósito desse vídeo. Então eu peço para vocês abrirem o coração, abrirem a mente e hoje pensar na justiça como uma justiça restauradora, para nós podermos auxiliar o Poder Judiciário, porque nós dependemos dele 100%. E um Poder Judiciário saudável corresponde a uma advocacia saudável. Pensem nisso, refletem sobre isso e vamos começar. Correto? Que maravilha! Hoje é um dia bastante importante, porque no dia 25 nós comemoramos, vamos dizer assim, mas não se trata de uma comemoração, mas é um evento, uma data para a gente poder se lembrar da alienação parental. Então, em todo o mundo, é uma data internacional de conscientização sobre a alienação parental. E o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que trabalha em prol do engrandecimento, do aprimoramento através dos estudos do direito de família, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Várzea Grande, está realizando esse evento inédito.
Eu digo que é inédito porque nós estamos aqui com todos os atores que trabalham hoje dentro da rede de proteção ligada à alienação parental. Nós temos aqui, então, os advogados, através da Casa do Advogado. Nós temos aqui o Poder Judiciário, muito bem representado pela doutora Cristiane, diretora do fórum, e também atuante em várias famílias. Nós temos, Nai, o Ministério Público, aqui do nosso lado, o Bedermano, trabalha na tutela das defesas dos direitos da criança e adolescente, artigo 201 do ECA, e nós temos o nosso psicossocial, equipe multidisciplinar, que a gente agradece do fundo do coração a presença. Porque não é possível falarmos de defesa da criança e do adolescente sem valorizar o trabalho da equipe multidisciplinar. O advogado não trabalha sozinho, o Poder Judiciário não trabalha sozinho, e nós queremos agradecer muito que vocês possam realmente se sentir acolhidas. Doutora Nadiele, presidente dessa casa, em que faço as homenagens, doutora Mônica, vice-presidente, doutora Ludmila, tesoureira, doutor Marcelo, presidente da Comissão de Família, e doutora Larissa. A gente agradece, o BDFAN agradece do fundo do coração esta abertura, porque se não fosse o carinho de vocês, esse evento não seria possível. O IBDFAN, ele é movido pelo afeto, ele é movido pela empatia. E graças a essa casa, que nós gostamos tanto, Várzea Grande, vizinha de Cuiabá, tão grande, tão maravilhosa, que sempre nos acolhe muito bem. Moramos muito tempo aqui em Várzea Grande. A gente sente saudade mesmo de comer o espetinho do lado ali do Big Lar, de comer o bife na frente ali do Bradesco, né? Realmente assim, é um povo que nos acolhe muito bem. E como nós estamos falando sobre acolhida, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o que é essa lei de alienação parental. Muito bem disse Marcelo sobre Gardner, sobre a síndrome da alienação parental, e por causa da síndrome, hoje nós vivemos uma polêmica terrível no Brasil. Diversos grupos de mães estão dizendo que a síndrome não tem caráter científico e que a alienação parental ela é um instrumento de violência contra a mulher, porque muitos homens acusados de abuso sexual utilizam da lei como instrumento para a prática de violência processual. Então as mulheres se sentem coagidas a fazer as denúncias, porque a lei da alienação parental, sem caráter científico, dizem, é mal utilizada. Nós vamos debater aqui hoje que nós não queremos, Marcelo, falar sobre síndrome. Os advogados não têm capacidade técnica para falar sobre síndrome, mas nós temos capacidade técnica para falar sobre os atos de alienação parental, que é completamente diferente da síndrome. A síndrome, ela exige instalação. O grupo de trabalho instituído pelo CNJ para a escuta de crianças e adolescentes quando há processos de alienação parental produziu um documento, que esse documento tem recomendação obrigatória no Brasil inteiro. E ele diz que o Poder Judiciário tem que agir antes da instalação de qualquer efeito, porque o Poder Judiciário ele tem que prevenir e mitigar os riscos do afastamento. Então, quando eu tenho lá, consideram-se atos de alienação parental, realizar campanha de desqualificação do genitor ou genitora, do genitor ou genitora, no exercício da responsabilidade parental. Então não importa se é homem ou mulher, eu tenho um ato, se realiza a desqualificação, essa desqualificação é tida por um ato. Dificultar o direito regulamentado de convivência familiar. Aquele pai que pega a criança sexta-feira, desliga o celular e não permite que a mãe fale com o filho o final de semana inteiro, ele pratica um ato de alienação parental. Mudar de endereço, de domicílio, de município, sem autorização do outro genitor, ou sem o consenso, porque ninguém autoriza nada, mas o consenso do outro genitor é ato. E realizar a falsa denúncia
de abuso sexual. Precisa, para a denúncia ser falsa, um ato doloso, com vontade, com consciência. Não basta que a genitora, com as suas dúvidas, diante de uma determinada fala da criança, procure o Ministério Público. Ela tem que ir dolosamente, sabendo que aquilo é falso, com o intuito de afastar, com o intuito de vingança. Isso é um ato de alienação parental. Então nós vamos ter a oportunidade de debater e nós vamos ter a participação de cada ente aqui. Para quê? Para que a gente possa começar essa pontinha de debate aqui no Mato Grosso, no sentido dessa conscientização. Então, doutora Rosângela, eu passo para você a palavra, para que você possa fazer essas considerações e a gente poder debater daqui a pouco. O que você acha, doutora? A lei é boa? É ruim? Vale a pena? Tem que tirar? Tem que reformar? Conta para mim. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. É um prazer estar aqui reunido com vocês, com a doutora Cristiane, o Marcelo, o doutor Alain, o doutor Fabiano. Na verdade, o doutor Fabiano, ele nem sabe, mas praticamente meu padrinho. Eu já vinha há muitos anos no estudo de alienação parental e alguns anos atrás ele falou para mim: você já fez o curso da professora Glícia? E de lá para cá eu vim fazendo todos os cursos, lendo todos os livros, né? Então por isso não sabia, você não sabia, não tinha te falado isso ainda, mas né, você assim, um grande, Obrigado. é um padrinho, veio assim para incentivar. Sobre a lei da alienação parental, né, como a doutora acabou de perguntar, obviamente eu acho ela válida. Até porque, vou contar aqui um caso rapidinho, a doutora Alain já conhece. Foi através dessa lei que deu assim, uma grande virada de chave na minha profissão. Eu comecei a advogar em 99 e atuava na área criminal, comecei atuando na área criminal e assim foi por longos anos. Fiquei até, as pessoas se referenciavam a mim como criminalista, embora eu não tivesse a especialização. Até que em um determinado tempo, por alguns anos, eu queria mudar de área, não sabia o que, estava atuando de forma generalista. E em 2014, 15 mais ou menos, chegou até mim um caso de abuso sexual de uma criança. E a minha primeira reação foi: não vou atender. Não, é o tipo de crime que eu não quero nem saber, não vou atender. E houve uma certa insistência, acabei me sensibilizando com a história, várias pessoas que me indicavam, né, só falavam bem, tinha uma boa referência da pessoa que estava sendo acusada. E quando eu conversei com ele, me sensibilizei, senti uma verdade, né, daquele homem falando. Falei: tá, aceito. Comecei primeiro não sei se alguém que já atuou em inquérito policial ou criminal, o primeiro momento é ali resolver a questão da prisão, a liberdade do cliente. Era uma prisão temporária, um inquérito policial com provas muito frágeis, então foi muito rápido nós conseguimos a liberdade dele, a revogação da prisão. Mas aí eu tinha que me dedicar no processo de destituição de poder familiar. Confesso para vocês que eu nunca tinha atuado num processo desse. Nunca tinha lido o ECA. Quem dirá a lei de alienação parental? Então fui estudar, fui buscar, estudar, e nessas buscas de estudo foi quando me deparei, o primeiro livro que eu li a respeito do assunto foi da Andréa Calçada. Maravilhosa. E foi deste livro, a Andréa Calçada é psicóloga do Rio de Janeiro, psicóloga perita. E foi neste livro que eu aprendi, que eu entendi o que era falsa memória. E de lá para cá foi onde eu fui aprofundando, né, os meus estudos, conhecimento. Por fim, foi por uma ação penal, por acusação de abuso sexual da filha, uma ação de destituição do poder familiar e a minha primeira ação de alienação parental. Foi um grande desafio e ao mesmo tempo eu me encontrei, né? Me encontrei com esse processo, com essa situação, porque ali veio de encontro com o meu propósito, que é a valorização da família. Ali estava sendo uma família destruída,
absolvido por processo criminal, a ação de destituição de poder familiar foi improcedente e a ação de alienação parental foi procedente. Ou seja, tivemos sucesso em todos os processos. Mas e o vínculo? O vínculo entre pai e filho? Esse nós não conseguimos. E aí, qual que é a verdadeira justiça? A gente ganha um processo, mas o que mais importa é que é o vínculo entre pai e filho a gente não tem. Então foi assim, diante desse processo eu vi a importância dessa lei. E aí fui cada vez mais estudando e pegando mais casos dessa natureza e vejo assim, há um grande preconceito, como todo mundo pensa, né? Fala assim, só a mãe pratica, ou ficam lá acusando a mãe de praticar alienação parental. Não é, o pai também pode praticar. E tem muitos pais que praticam alienação parental. Então, assim, eu sou respondendo a pergunta, eu sou completamente a favor da lei, porque a lei veio para proteger as crianças. Né? Embora já houvesse a proteção pelo ECA, mas ela veio somar. Né? Ela veio, assim, trouxe um plus a mais para a proteção da criança. E com as descrições do atos, né? Está lá no parágrafo único do artigo 2º, atos de alienação parental, e não síndrome de alienação parental. Né? Então, assim, e essa descrição, depois vocês vão lá na lei, quem não conhece, o parágrafo 2º da lei traz 7 incisos, o Dr. Fabiano já muito bem falou de alguns deles aqui, são exemplificativos e não taxativos. A alienação parental, os atos de alienação parental podem acontecer de várias formas. E só para concluir, eu realmente sou a favor da lei, porque a lei veio para a proteção da criança, veio trazendo aí esse olhar para a criança que passou a ser um sujeito de direito, né? Lá na década de 80, não era, a partir do ECA, né? Vai para 1990, né? Que a criança passou a ser um sujeito de direito, porque antes nem isso, a criança nem era vista. Então a lei realmente é muito válida. Lamentavelmente está sendo discutida a revogação dessa lei, está em pauta e bem em alta este assunto, mas eu acredito que mesmo que se eventualmente a lei vir a ser revogada, os atos de alienação parental não vão acabar, eles vão continuar. E para nós, advogados, promotoras, juízes, magistratura, nós vamos ter que continuar lidando com isso. Né? Porque a alienação parental ela é um abuso moral, ela é um abuso psicológico contra a criança. Nós vamos continuar enfrentando esses problemas, vamos ter que resolver, só que provavelmente não vamos poder usar o termo alienação parental. Que daí a gente vai, né? Abuso psicológico, abuso moral, enfim, e a defesa da criança não pode parar. Independente do pai ou mãe, né? Independente de nome que se tenha, independente do nome que se dê, o ato existe, ele vai existir. De repente, aquele determinado genitor já aconteceu, e eu acho que os casos práticos eles são importantes, doutor. Porque você pega, por exemplo, o pai morava no Rio Grande do Sul. Por tal motivo, o relacionamento não deu certo. A mãe sai do Rio Grande do Sul e vai para Rondonópolis. Chega em Rondonópolis, ele entra com o processo buscando o convívio com o filho. Não nem falar de guarda, vou falar de convivência. Ela viu o processo, se muda para Lucas do Rio Verde. Mas, um ano. Aí, por quê? Artigo 147 do ECA. O domicílio da criança competente para a ação. Ela ficou sabendo da ação, muda para... Aí chega em Primavera do Leste, ela muda para Várzea Grande. Aí a gente consegue citar, porque quando ela foi se mudar para Cuiabá, a comarca contígua pode ser citado pelo meu oficial de justiça e resolveu o problema. Então você imagina a dor e sofrimento, já tinha passado 4, 5 anos. E nós estamos falando tão somente de mudança de endereço. Aí, quando isso chega para o advogado, doutor Cristiano, que a gente vai perguntar, primeira coisa que eu quero saber, qual é a rede de proteção da mulher? Ela veio para Rondonópolis porque ela tem familiar? Porque a mudança de domicílio sem justificativa. A violência doméstica é uma justificativa. A mulher que está sofrendo é uma justificativa. A violência praticada
contra a mulher se desdobra em violência contra a criança. Lei Henri Borel. A criança que vê o pai batendo na mãe, ela sofre violência. Não tem rede de apoio. Todos os familiares dela estão no Rio Grande do Sul. Ela veio para trabalhar, vem atrás do emprego, porque às vezes é oferecido emprego nas cooperativas. Não, ela ficou 4 meses procurando emprego. E quando ela se mudou para Lucas do Rio Verde, ficou mais 6 meses procurando emprego. Então não tem rede de proteção. O que ela estava querendo? Se evadir. E aí eu pergunto, doutora Cristiane, o que o Poder Judiciário pode fazer? Como o Poder Judiciário tem trabalhado diante da sua visão contemporânea, ter passado na corregedoria, ter visto esses problemas de perto? Conta pra gente um pouquinho como que a gente pode falar. Obrigada, doutor. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E a doutora Nadiele também por nos receber aqui. Muito obrigada. É uma alegria estar com todos. Doutor, isso é muito interessante. Eu até comentei com o Marcelo que eu peguei os dados lá do fórum para trazer e para ver quais são, lógico que são todos processos sigilosos, mas como eu não vou contar quem são, eu posso contar o que está acontecendo nos processos que nós temos lá com a classificação, identificados como alienação parental. Esse é um dos casos que mais ocorre. É a questão da mudança de endereço, nem sempre a mudança de cidade, mas a mudança de endereço. E a pergunta que a gente sempre faz é essa mesmo que o senhor fez. Existe alguma justificativa? É razoável o fato dessa mulher, desse pai, de quem for, mudar de endereço? E houve alguma violência, houve algum fato que assim justificasse? Mas, e até antes disso um pouco, achei muito interessante a senhora, o que a senhora contou. E assim, como a gente muda, no seu caso, de atuação na vara criminal e por algum outro motivo, a senhora veio para essa vara, e como a gente se envolve, não é? E da nossa responsabilidade, na nossa responsabilidade de todos nós, do advogado, do promotor, do juiz, de todos nós, da equipe que a gente atua com tanta assim, confiança, credibilidade, e como a gente precisa de um trabalho realmente de excelência, como elas se esforçam para isso, como elas nos apoiam nesse sentido. Então, é importante que, por exemplo, a fala da doutora, de que ela verificou o que estava acontecendo, se a fala do pai era razoável, se ela estava crendo que aquilo realmente era verdadeiro, porque o primeiro contato, via de regra, é com os advogados. E o doutor, né, quando estiveram lá no fórum, eu fiz questão de ressaltar isso. As pessoas que vão até o fórum, elas vão através do advogado. Então, elas não conhecem o juiz, elas conhecem o advogado. Elas confiam no advogado. Elas acreditam no que o advogado fala para elas. Então, da responsabilidade desse primeiro contato ser eficaz o suficiente para identificar se é realmente uma fala de alienação parental ou se não é. E para isso a gente precisa estar atento aos detalhes, aos finos detalhes. Não é só ouvir que a mulher mudou de endereço, porque pode ser que ela mudou com justificativa. Pode ser que tenha alguma causa para ela não estar mais lá. Então não é simplesmente ouvir uma história como se estivesse fora de um contexto. É ouvir a realidade que envolve aquela família. Porque aí, o que acontece com certa frequência? Quando as pessoas chegam até nós, elas chegam crendo que tudo que elas estão fazendo está correto, porque o advogado dela falou para ela que ela pode fazer assim. Em alguns casos, a gente tem dificuldades grandes. Eu já teve uma senhora uma vez que foi lá e ela achava absolutamente razoável a filha dela, que já tinha 11 anos, 10 anos, não me recordo agora, ficar no máximo 2 horas com o pai, no sábado à tarde. Falava assim, mas eu não estou entendendo. Ele fez alguma coisa que justifique essa restrição tão grande? Por que ele não pode ficar? Porque ele não pode. Porque ele não tem contato com ela, porque ele não queria contato com ela. Tá, mas agora ele quer. Não,
mas não vai ficar. Mas como assim ele não vai ficar? Por que ele Criei não a vai vida ficar? inteira, né? Na mesma vida, criei a vida inteira, e agora ele Ela é mais apegada a mim do que a ele. E aí, mas Não é assim, injusto, né? mas o que eu assim, me chamou a atenção, doutor? E lógico, gente, não é uma crítica, ao contrário, eu estou aqui na casa de vocês, para a gente fazer uma parceria, para a gente trabalhar junto. A advogada olhava para mim e fazia assim, como assim, a minha cliente está certa. Falava assim, doutora, a senhora não acha que 2 horas no sábado à tarde é muito pouco tempo? Ele vai chegar na casa dele e vai embora, né? Porque não dá tempo. Ou ele vai ter que ficar o tempo todo assim, visitando, ele vai tomar um sorvete, ou ele vai pro shopping. Porque ele não vai ter tempo de ficar com a filha. E aí a filha chegou na audiência e não tinha denúncia de alienação parental, de nenhum lado. E a filha chegou na audiência e falava assim, ele não sabe nem meu nome. Eu falei, ele não sabe nem seu nome? Ele me chamou de Tatiana, e era Tatiane, sei lá que nome que era, eu não me lembro que nome era. Mas eu me lembro que, tipo assim, o pai, doutora, eu falei errado, eu fui falar e na hora saiu, mas não foi por querer, não sei o quê. Mas não sabe nem o nome da filha. Então, sabe coisas assim que eu falo, eu acho muito importante a gente ter essa conversa franca e aberta, disposta, e todo mundo falando abertamente, no sentido de cada um ser responsável pela parte que lhe toca. No sentido do advogado entender se é realmente uma alienação parental. Colocar no papel, eu acho muito, não é razoável, é o necessário, é o que deve ser feito. Se é uma alienação parental, escreva, é uma alienação parental. Recordando que o doutor disse que tem que ter o dolo, tem que ter a finalidade específica. Às vezes são só 2 desavisados, às vezes são só 2 pessoas despreparadas. Identificar e instruir. De repente, uma ansiedade logo após a separação. O IBDFAN fala muito, não existe filhos tristes de pais separados. Existe filhos tristes ou filhos alguma coisa de pais que brigam. Porque não é a separação que faz mal para os filhos. Às vezes a separação é até mais saudável, dependendo da situação. Mas o fato dos pais brigarem acaba com qualquer coisa. Então, mas respondendo, doutora, a pergunta do senhor, eu posso tomar liberdade de falar os dados que a gente tem? Vai ser maravilhoso trazer esses dados, é uma luta muito grande. Inclusive, existe um projeto de lei que está sendo agora debatido, né? No sentido de que seja compulsório, obrigatório, a classificação correta dos processos para fins estatísticos de políticas públicas. Então, hoje o PJE já permite que a gente faça a classificação e também o Poder Judiciário, através da determinação, no sentido de que determine a Secretaria que faça a classificação do processo tal, no 1430, da alienação parental. Não é uma simples indexação. É que nós precisamos encontrar esses processos para que a gente possa ter política pública, para que a gente possa, através dos números, dar um caráter científico. Então, a gente quer ver esses dados. Nossa, que maravilha! A estatística vai mostrar realmente quais são os problemas. Pois é, só que aí é o que eu falo. Essa classificação, eu acredito que não está sendo feita adequadamente, porque o número de processos é muito pequeno. É muito pequeno. Não mesmo, eu confesso. Eu confesso, pegando um gancho aqui, essa semana, poucos dias atrás, eu estava olhando um processo meu de alienação parental. Eu fiz a distribuição e eu fui olhar a classificação. Eu não classifiquei como alienação parental. Eu fiquei pensando, por que não? Porque onde eu errei, eu devo ter encontrado alguma dificuldade lá no PJE na hora de classificar, né? Ele não está classificado como alienação parental. Então a gente... E o PJE nem é tão simples assim, Não. porque tem algumas ações que às vezes tem o mesmo nome com um detalhezinho lá na ponta que a gente tem que descobrir o que é. Então vamos fazer um compromisso nosso, informal. Diz que hoje a gente estaria em família, todos IBDermanos aqui. O doutor já fez o convite, já é o IBDermano, todos IBDermanos aqui, né? Não, mas já fez o convite para ele, já entrou em contato com Belo Horizonte e amanhã já está dentro.
informalmente que nossa família, vamos classificar para que Várzea Grande seja modelo no país de classificação de processos, seja por violência doméstica, seja por guarda, convivência, você tem lá a opção, e alienação parental. Então, firmamos esse compromisso hoje com cada advogado que está aqui, que vai ser o replicador dessa sugestão para quê? Para que daqui a um ano, em maio, de novo, nós vamos estar aqui com esses números atualizados. Fechou? Assim, hoje é reunião que a gente faz e tem um espaço. Porque nós temos hoje, olha só, gente, nós temos aqui o compromisso do Poder Judiciário. A doutora Cristiane, além de estar representando o Fórum de Várzea Grande como diretora, ela também representa as varas de família. Nós estamos aqui com a equipe do psicossocial. É muito bonito isso, no sentido da gente construir essas políticas. Né? Então, foi da corregedoria, sabe como funciona, sabe das dificuldades e sabe também dos caminhos que a gente pode construir essas pontes. Então, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Feito? Isso, tá. Os números, isso. Obrigado. Imagina. Só antes de passar esses números, dizer que o número do psicossocial ainda é muito reduzido. Nós precisamos aumentar o psicossocial também. É só a diretora do fórum que está falando, tá? É só a diretora. Mas é verdade, a gente sabe que é verdade. Sim. É uma carência muito grande. E por eu estar lá na corregedoria, eu sei do Estado todo, é uma carência do Estado. Por eu ter estado lá na corregedoria, eu sei que é uma carência do Estado. Então, nós pegamos os dados de 2019 para cá. Já havia algum estoque antes, porque em 2019 teve um caso novo e 2 casos baixados. Muito pouco. Por isso, mas é o que eu digo, é a classificação. Em 2020 não teve nenhum caso novo e 2 casos baixados. Em 2021 não teve nenhuma distribuição com alienação parental e tivemos 4 processos baixados. 2022, 4 casos novos e 10 processos baixados. 2023, 6 processos novos e 7 baixados. 2024, 5 novos e 12 baixados. E 2025, 1 caso novo e 5 baixados. Mas, aí, esses são os números ínfimos. A gente sabe que a realidade é muito superior a essa. Inclusive, eu tive uma audiência em data recente, que era nítido, que era uma situação de alienação parental, mas em momento algum. Na verdade, não era nem é que não tinha realmente, porque não era alienação parental. Até o doutor comentou no dia, eu relatei, naquele dia da nossa reunião, que era um caso de autoalienação. O pai ele fez tanto, que ele não consegue conviver com o filho, de tanto que ele fez. Então realmente não tinha como ele pedir para classificar como alienação parental. E a mãe não classificou e o filho realmente não tem o menor desejo de ter contato com o pai. E aí eu peguei de alguns processos as informações. Mudança de endereço, nesse primeiro caso foi uma mudança de estado. A alegação de alienação parental foi por conta da mudança do estado. O segundo que eu verifiquei foi uma ação da mãe contra o pai. A guarda foi fixada como compartilhada, mas sem base de moradia. E aí o pai pegou o filho e está restringindo o contato com a mãe. E além disso, ele não paga pensão. E aí ele mudou o filho de escola e não, sem autorização. Como o doutor disse, não é uma autorização, porque ninguém autoriza ninguém, mas um consenso com a mãe. No outro caso, é a mãe que estaria impedindo o acesso e o contato tanto do pai quanto dos familiares paternos com a criança de pouco mais de 1 ano de idade. E o quarto caso que eu verifiquei, que são os mais recentes que a gente tem lá, é de um pai contra a mãe também, dizendo que a mãe proibiu o contato, que mudou de endereço e que a única informação que ele tem é onde os filhos estão matriculados. Mas nesse aqui, por exemplo, eu pedi, como eu peço em todos, para fazer o estudo. Não localizamos o pai. Então, assim, a gente precisa, lógico, isso daí não é só obrigação judiciária.
lógico que... Cooperação. Sim, nós todos precisamos estar juntos, O princípio porque da senão cooperação, as coisas não acontecem. Mas basicamente o que a gente está tendo atualmente lá no fórum é isso, mas com essa deficiência severa de que a classificação não está sendo feita de forma adequada. Então, olha só que interessante. A partir de novembro, agosto, a doutora vai verificar a quantidade de processos. Não que a gente quer que aumente os números de alienação parental, mas é que nós que trabalhamos todos os dias, a gente observa. Tenho visto, doutor Alan, e isso tem sido um objeto de sugestões, nós que debatemos no grupo da família Glícia, no grupo de alienação parental do BDFAN, meios de realmente mitigar, diminuir os danos causados, porque muitas vezes o advogado ele quer se comportar como salvador. Chega a cliente vítima de um algoz e o advogado, nós fomos doutrinados pela sociedade a sermos o sirineu, aquele que carrega a cruz do cliente. O advogado, ele não é sirineu de ninguém. O advogado, ele é a interlocução através do seu munus privado, ele vai advogar para o cliente. E o advogado, ele precisa saber dizer não, respeitando a história daquele cliente, a história que fez, história de dor. O divórcio é um luto. O divórcio tem o mesmo efeito do luto, as fases do luto. Então é normal que aquele determinado cliente chegue ao teu escritório com a dor e sofrimento. E aí o advogado, na escuta, ele muitas vezes, sem perceber, no sentido de demonstrar trabalho para aquele cliente que procura, ele diz: não, nós vamos resolver, eu vou tirar tudo daquele sem vergonha. E esse é o problema quando nós estamos tratando de direito de família. Quando nós estamos tratando com o direito patrimonial permitido, também não. Nós vivemos uma sociedade justa e fraterna dentro do Estado Democrático de Direito. Nós não temos que tirar nada de ninguém, porque o que é meu. O que é meu é meu, o que é seu é seu. Mas em direito de família nós temos a ponta uma criança. Criança essa que é um ser humano em desenvolvimento. E aí eu pergunto para o Ministério Público: doutor Alan, com grandes palavras, com um carinho enorme, vendo a história de cada um em suas audiências, como é bom fazer audiência com o senhor, diante desse olhar sensível, o que o Ministério Público pode nos dizer sobre quando observa dentro de um processo, por mais que ninguém tenha falado de alienação parental, mas observa um ato de alienação parental? O que você fala para a gente? Boa noite a todos e a todas. Vou falar depois do Dr. Marcelo Antônio, doutora Cristiane, que eu tenho enorme carinho e admiração, doutora Rosângela, que eu estava procurando o livro dela, acho que eu constrangi ela a ganhar um livro. A senhora está com o livro aí, doutora? Olha lá, pronto, ó. Nós vamos fazer um escândalo, vai ganhar uma Bíblia, se a senhora for na minha sala, e eu vou... muito obrigado. E o doutor Fabiano Rapadeira, eu me sinto, gente, o sétimo marido da Gretchen na lua de mel. Que surpresa! O que ele vai fazer para surpreender depois de ouvir esses eminentes profissionais? Eu quero agradecer de forma especial ao doutor Emanuele, que hoje está de cameraman, pelo convite que me foi endereçado. A nossa presidente, doutora Nadiele, acho que deu uma saída, está aí a presidente. Vai comendo salgadinho. Está comendo salgadinho, daqui a pouco nós vamos atacar. Boa noite a todos, a equipe profissional do Fórum de Várzea Grande. Amados, eu quero, antes de discutir esse tema tão... alienação parental, eu chamo de um câncer, é um cancro social, é uma doença. Não, se eu falar essa expressão, não é no sentido técnico, no sentido amplo da expressão. Mas eu estou muito feliz de estar aqui na Casa da OAB, com advogados e advogadas interessados nesse tópico, com o Poder Judiciário e o chato do Ministério Público. A justiça, doutora Cristiane,
Aí, ó, eu ia usar exatamente, nós temos um celular ali, ele está fixado no tripé. A justiça ela é fincada no tripé: Ministério Público, magistratura e advocacia. Se nós tirarmos uma daquela perna, ele vai ruir. Alguém já ouviu falar do conto aí, da historinha do feixe de gravetos? Diz que o pai estava no leito de morte, meu chamado amigo, vou chamar de amigo. Sim, claro, por favor. E viram os filhos já discutindo pelo patrimônio, a disposição dos bens, do dinheiro, do carro, da propriedade. E o pai, naturalmente, não ficou, doutora Rosângela, muito feliz com aquela discussão dos filhos. E ele falou assim, eram 7 meninos, falou: meninos, vem aqui, o pai quer fazer um pedido para vocês. Vieram prontamente, vocês podem ir no quintal e trazer gravetos? Os meninos saíram desabalados da carreira, trouxeram gravetos, e ele pediu para o mais velho, ao mais novo, tentar partir aquele graveto no meio, e eles fizeram sem maiores dificuldades. Agora o papai tem mais um pedido: vocês voltem no quintal e tragam a maior quantidade de gravetos, um pedacinho de madeira, de cair de uma árvore. Eles foram, o pai estava já indo dessa para melhor, e eles trouxeram o graveto, Cristiane, e o pai então fez um feixe de gravetos, unindo um aos outros. Depois que ele terminou esse feixe, doutor Michel, ele entregou para o mais velho, portanto o mais forte, disse: agora tente partir ao meio. E por mais força que ele empregasse naquela coroa de gravetos, ele não conseguiu romper. Foi passando do mais velho ao mais novo. Chegou no mais novinho, olhou para o papai e falou: papai, eu não vou nem tentar. Se o mais velho não conseguiu, então ele terminou e fez a emenda, doutora Cristiane. Assim somos nós, quando nós estamos dispersos, individualizados, separados. Quando nós nos unimos, as coisas ficam mais fáceis de a gente superar. Eu sou um voraz leitor da Bíblia. Eu até falo isso todo mês. Alguém que já jogou truca na minha orelha, né? Eu leio a Bíblia sobre 7 traduções. 7 traduções. E aqui eu não estou falando de placa de igreja nenhuma. As pessoas colocam as placas da igreja na frente do Senhor, com todo respeito. Eu sei que no momento adequado nós nos enveredarmos para essa, mas há um equívoco tremendo, né? E Jesus, o Deus que saiu da glória, Cristo, tabernaculou, se humilhou, veio virar gente no meio de nós, porcaria, no meio de nós, cheio de defeitos, imperfeitos, falhos. Ele escolheu 12 a dedo para partilhar do maravilhoso Evangelho. E ele, mesmo sendo Deus vivo, ele escolheu pessoas a dedo. Então, minha alegria, doutor Fabiano Abaneda, de nós estarmos juntos aqui, debatendo esse tema tão caro, tão sensível. Eu ia terminar com outro ponto, mas vou continuar com esse ponto. Vocês já viram a história do rei Talmud, Christen Andersen? Ia ter um desfile lá no país, um desfile real, que todo ano tem esse desfile, e chegaram 2 larápios e disseram assim: olha, nós vamos fazer uma roupa especial esse ano, e uma roupa que só os mais distintos, os mais nobres podem ver. Não se falava outra coisa no reino a não ser aquele tão aguardado desfile real, anual, e a tal da roupa que só os mais nobres, os mais inteligentes, e não tinha roupa bolufas nenhuma. Eram 2 larápios que cobraram 2 saquinhos de moeda de ouro. O rei estava ansioso, pediu para o primeiro-ministro ir lá olhar, ele entrou, estava lá o busto, sem nada ser tecido sobre aquele. E os larápios viraram para o primeiro-ministro e falou: e aí, está bonito? O cara falou: se eu falar que eu não estou vendo nada, eu sou um tapado, eu sou um idiota, está muito bonito. Voltou, e aí a roupa está linda, só tem um detalhe: se falar que gastaram tanto linho que pediram mais um saquinho de moeda. E manda lá esse saquinho de moeda. E chega o tão esperado desfile real, não se falava outra coisa naquele reinado, anunciar tão especial roupa. E toda a população súdita olhando o rei na carruagem real, evidentemente com suas partes pudendas à mostra.
Eis que, doutora Rosângela, uma criança se acotovelando no meio, as pessoas olham para cima e falam: mas o rei está nu. E todo mundo, o rei está nu, cabo de si, o rei está no Bilal, a cabo de si, todo mundo corre para casa. Amados, falar de alienação parental é algo tão evidente, tão óbvio. Depois recebeu o convite da doutora Emanuele. Eu estava fazendo uma apresentação leve, estava já com 375 laudas. Ainda bem que eu recebi uma mensagem do doutor Marcelo: Alain, é só uma roda de... Eu falei: não, eu já estava preparado, jogando tudo fora. Mas o que me chama a atenção, eu fui estudar, amados, é sério, pelo amor de Deus, é muito sério. Eu fui estudar. Tem 2 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, um na Câmara dos Deputados, de autoria de 3 deputadas do PSOL, e um no Senado, de autoria do senador Magno Malta. Marcelo, eu mandei um bicho para você ir no Zap. Está aí? Não, eu tenho impresso. A única coisa que eu queria mostrar, não sei se dá para passar aqui no slide, não dá, né? Não é. Quando eu estava saindo para cá, Cris, o projeto de lei só tem 2 artigos. Você está com ele aí? 2 artigos. O 4.200, deixa eu ver se não é do Senado, é da Câmara. Se for aprovado o projeto de lei, está aqui, por isso que você é fabulosa. Projeto de lei 2812 de 2022, artigo 1º. Olha o rei da nu. Fica revogada a Lei 12.318 de 2010, que dispõe sobre alienação parental. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E eu posso dizer para vocês a atuação. Nada. E eu comecei a. Hoje assisti o nosso presidente Rodrigo Cunha, numa entrevista com uma advogada, EMN, alguma coisa do centro. Eliane Bastos. Ela escreveu um livro que eu, evidentemente, seria leviano em fazer qualquer elogio ou crítica, porque eu só vi o título, né? Alienação parental precisa ser discutida, alguma coisa assim. E eu vi na entrevista, ainda bem que o nosso presidente é favorável à lei, e na entrevista ele deu uma conduzida, né, na entrevistada, mas ai meu Deus do céu, nesse país que a gente mora numa sociedade que adora rotular, né, e eu aprendo com Cristo a desrotular. A gente ama etiquetar as pessoas. E o que eu aprendo com Cristo é que ele desetiqueta. Existe a palavra? Pronto, criei agora. Vinde como todos, aquela passagem formidável. A mulher vai buscar água no poço de Jacó meio-dia no deserto. Quem é que vai buscar água meio-dia no deserto? Vai buscar 5 horas, 4 horas da manhã, vai buscar 1 hora dessa. Mas ela vai porque ela estava no 5º casamento, ela está cansada das pessoas olharem para ela. Ela vai aquela mulher que não para com macho. Então ela vai buscar água meio-dia no deserto, ela não aguenta mais o julgamento da sociedade. E quem está esperando lá? Ninguém mais, ninguém menos que o Deus vivo encarnado. Ele tem uma conversa maravilhosa de tudo que a gente discutiu. Até vou fazer vou constranger aqui nós libertermanos. Pronto. Se a gente não pode terminar esse debate rico, valioso, com uma carta de intenção. Não sei se a gente vai ser excluído, porque depois eu quero ver o nosso presidente do IBDFAN de Mato Grosso. Parece que o IBDFAN, de forma formal e solene, ainda não se posicionou. Eu vi vozes abalizadas no sentido pela mantença da legislação, mas o IBDFAN, enquanto expediu um ato, tomara que eu esteja enganado. Não, está enganada, já houve. Tomara que eu esteja errado. Mas para dizer para vocês que, como promotor, eu tenho 25 anos de ministério, faço mês que vem, se Deus permitir, porque amanhã pertence ao Senhor, faço 25 anos, uma atuação eminentemente criminal, que nem a doutora Rosângela. Cansei do criminal, Cristiano. O criminal hoje acabou, gente. Acabou. Castanho de caixa. Eu, até dezembro do ano passado, a corregedoria me ligou e falou: não, você pode acumular a execução penal. A Cristiane sabe melhor do que eu. Quando a corregedoria diga pedindo implicitamente, ela, você pega pra gente a execução penal que está guardando. Né? E a gente, então, como de família, fiquei coadjuvando.
A última audiência que eu fiz, Cris, dia 17 de dezembro, era um cidadão condenado, amados, vocês sabem melhor do que eu. Para a gente falar em condenado no Brasil, na pleia de infindável de recursos, para falar transitado em julgado, se tivesse aqui os mais, meu irmão é promotor de justiça, escritor de livro, junto com o Rogério Santos, não, ele falou, meu irmão é tão lindo, assim, eu vejo a profundidade que ele escreve, que eles vão assim, o criminal falou, meu irmão, vem aqui, vamos para a família, meu irmão. O criminal tá, o cara foi condenado, por homicídio, trânsito julgado, tráfico de drogas e estupro, 3 crimes de laia hedionda. Cadê os estudantes aqui, acabaram passando a ver? Não são crimes de laia hedionda, você joga a rede, né? Porque só 2 hediondos, o tráfico é equiparado. E depois que somou as penas, ele foi para o semiaberto, aberto e roberto, é a mesma coisa que nada. As condições não, desculpa gente, não quero rotular, não quero ofender a palavra de Deus, mas um homicida, estuprador e traficante transitar julgado. Não estou falando dos processos que não transitaram julgado. Depois que unificou a pena, ele progrediu para o semiaberto com as condições de usar a tornozeleira, comparecer bimestralmente no fórum, justificar suas atividades, mostrar a residência lista e não voltar a delinquir nem usar bebida alcoólica e substância entorpecente. Das 5 condições, só uma ele não cumpriu, não voltou a delinquir, né? Que não era nenhuma condição, isso faz parte do contrato social, né? Que a gente assina, todo mundo assina de viver em sociedade. Foi lá ser ouvido, eu falei, por que o senhor, não, eu estou morando na rua, eu sou noiado, eu uso, ouviu o doutor defensor público, o senhor voltou a delinquir? Não voltei a delinquir, não. O que diz o Ministério Público? Olha, eu entendo que ele sangra o tecido social, entendo crimes desse tipo, desgraça o tecido social de forma veemente e tal, não cumpre nenhuma das condições a não ser voltar a delinquir. Então, pela qual eu entendo, evidente, não. A decisão, olha, realmente ele não voltou a delinquir nesse período, vamos dar uma nova chance, cadeia no ressocialismo. Então, acabou a minha designação, pelo amor de Deus, não me designem mais. Eu estou felicíssimo na área de direito, porque eu acho que aqui nós estamos realmente fazendo diferença. Meninas, posso chamar de meninas da equipe internacional? Pelo amor de Deus, se qualifiquem nesse troço, essa coisa nojenta. Eu estou dizendo isso da atuação criminal, que eu já sofri. Eu estou na área de família, doutor Fabiano, desde 2020, já faz 5 anos, e eu já sofri 4 representações. A minha carreira inteira, vou usar a linguajar clara, nós estamos em casa, sair na porrada com o defensor, com o advogado, criminal e tal. Aqui, como Nutelinha, com custos leves, eu já sofri 4 a 5 representações. Sério. E de tão tormentosa. E teve um caso extremamente difícil. É difícil. Eu estou na primeira promotoria civil, lá diante de Sua Excelência, doutora Ângela, magistrada aqui, eu tenho o maior respeito, admiração, uma mulher talhada para essa vara, né? E eu e ela me ligou, Alain, eu abri, gente, advogados, pelo amor de Jesus Cristo, uma sugestão. Se tiver um promotor com promotoria, chega no raio. A lei é para todos. Doa em quem doer. Muito cuidado. A gente tem as figurinhas, a Cristiane deve ter. A gente tem as figurinhas do doutor. Vamos evitar a corregedoria. Porque você se responder a corregedoria, eu vou dizer um negócio para vocês, vai soar como uma arrogância. Não me interprete dessa forma, por favor. Mas para quem tem brio, para quem tem honradez, responder na corregedoria é muito ruim, é desalentador, é esquisito. Eu sei que eu cheguei, liguei o computador, estava lá o bicho na corregedoria. Já corri para o banheiro para fazer das cartas. Aí li o corregedor de plano, e foi um caso, aqui eu quero mais uma vez render homenagens a essa eminente advocacia brasileira. Foi um caso em que a alienação parental, e aqui para a gente salvaguardar a lei, era um pai. A doutora Eunice Helena Barros disse que mandou a mensagem que viria a vez. E ela foi a procuradora desse caso. Ela me ligou, a procuradora de justiça, disse assim: Alain, o que é esse cidadão? Aí eu falei assim, doutora, assim,
não gosto de rotular, porque a Bíblia, quando você rotula alguém, você está fazendo rótulo. Mas eu acho que ele não é no sentido técnico, eu acho que ele não é muito sério da cabeça, não. Maldoso mesmo. Porque ele fazia de tudo para que os dois filhos não fossem ter com os avós maternos. Ai, tá gravando esse bicho, mas vamos devagar com dor, precisa de parar. A mãe morreu, Cris, no parto, a mãe, mulher. E o que nasceu e o filho mais novo foi entregue para os avós maternos, porque até então tinha uma boa harmonia entre genro e sogros e tal. Ocorre que a vida segue, evidentemente, né? Ele casou com outra pessoa e aí começou um inferno astral, porque ele não aceitava mais, retirou as crianças abruptamente dos avós. Cadê no Senado, no Congresso, falando, cadê de mulher? Alienação parental, homem também comete, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se nós suprimirmos do ordenamento eu encho a boca para falar, esse instrumento normativo espetacular que é essa lei 12.318, ela é fenomenal, passível de equívocos, de aprimoramento, só Jesus Cristo que não é. Evidentemente, eu estava olhando, tem 11 artigos, ela já teve 9, algumas alterações pontuais, perfeito, e deve ter mesmo uma norma rígida, né? Só a Constituição norte-americana de 1776, olha essa 1776, né? E mesmo assim está lá só com o princípio lógico. E era impressionante. E eu percebi que esse cidadão, doutor Michel, ele teve 4 advogados. Penso eu, caco os meus botões, que os colegas advogados não compactuavam com a postura daquele pai, né? Não acho, para fazer isso, não acho, não foi só desarranjo comercial, não, para mim foi. E a representação que eu sofri, para mim, fiquei um pouco feliz e orgulhoso. O advogado que era dele, que era o quarto, Cris, não subscreve a representação, ele fez de próprio punho. Tenho eu, dentro dessa minha desconfiança, o advogado não só não compactuava, como também falou, eu não, ele fez lá, descendo a lenha, e por favor, repito, se tiver um promotoria de juizinho, chega o borralho. Vocês são independentes e autônomos, nem preciso dizer que a 8.906 diz o óbvio, não há hierarquia entre membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e da OAB, evidentemente, né? Mas sejam nesse aspecto, tomem cuidado com uma representação. Não, vamos lá, não é fácil para a doutora Cristiane julgar, não é fácil, né? Embora Romanos diz que toda a autoridade é constituída por Deus, ela não está aí à toa. Antes dos estudos, dos preparos, foi Deus que a escolheu e a capacitou para estar nessa área tão sensível, mas eu não saio da minha casa para o promotor e falo assim, hoje eu vou ferrar o escritório Michele Borralho, acertei, entre Fabiano, Rabaneda e Companhia Limitada. Não, né? A gente vai, a razão da atuação do Ministério Público nessas demandas está lá, vou falar com esse artigo 127, o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e da tutela, da defesa dos interesses individuais e sociais indisponíveis. A razão, o vindem que vocês me pagam através de seu suado tributo é de tentar fazer justiça num país louco. Isso aqui está louco, gente. Apaga e fecha a luz o último. Isso aqui está doente. E eu comecei a olhar, Cristiane, as vozes abalizadas. Estava 500 lá, eu vi pessoas falando assim, xingando a lei da alienação parental. E quando eu fui promotor aqui em Várzea Grande, já para passar o microfone para a gente continuar, senão daqui a pouco eu emparo, porque eu vou só o promotor falando. Quando eu fui promotor aqui em Várzea Grande, eu falei no júri, Cris, daqui eu fui para Maria da Penha, em Cuiabá. E a Lei Maria da Penha 11.340/2006 apanhou de cinta. Eu fui num Congresso Nacional do Ministério Público em Belém do Pará, em que colegas escritores de escol ou de escola, a escola vai fazer escola, tá? Vamos ficar de escola, defendendo
doutora Rosângela, a inconstitucionalidade da 11.340. Foi até uma situação engraçada, um colega escritor me põe no chinelo, parafraseando João Batista, desse eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália, não sou mesmo, colega, mestrado, doutorado, tal. E ele, numa das salas que ele estava defendendo a inconstitucionalidade, eu chamei os colegas e falei, gente, eu vou entrar naquele bicho lá e falar, não, Alain, é o nosso colega fulano. Eu falei, amo ele, que Deus abençoe, mas eu estou nesse bicho na Maria da Penha, estou vendo a sangria que é essa história do homem achar que a mulher é um mero objeto, é uma doença. Entrei lá e fui contra, fiquei bolado, aí nos últimos 5 comecei a levantar a mão. A lei Maria da Penha foi um diploma que apanhou, está acontecendo a mesma coisa com a lei da alienação parental. Então, é triste, gente, é triste. Eminentes advogados e advogadas, pelo amor de Deus, levanta o braço aqui quem já teve um caso de alienação parental, ainda que não tenha aforado, ainda que não tenha ingressado. Amados, deixa eu falar um negócio muito sério para vocês. Os advogados são os primeiros juízes da causa. Eu tenho uma admiração muito grande pelo escritório do Fabiano Rabaleda. Eu conheci uma demanda chata, né? E ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou assim: a corda foi esticando, desculpa, 2 partes difíceis mesmo, né? De separação. Ele falou para mim: eu só judicializo, não conhecia, doutor Ângelo, eu só judicializo depois que eu esgoto as possibilidades da resolução. Uma salva calorosa de palmas para vocês, advogados. Amados, por favor, vocês exercem um munus público. Por favor, dê enfoque com toda a humildade naquilo que este homem no ministério não querer passar, né? Não estou querendo passar nada, uma sugestão de quem é temente a Deus, de quem nós estamos no mesmo barco. Tentem uma advocacia resolutiva. Não tem jeito, claro, evidente. Mas aí tem a narração, nos meus casos, que é o que mais bate na alienação parental, é a questão de envolvimento sexual do filho. É raro, nas que eu tenho ali, é mais a mudança abrupta de domicílio, mudança abrupta de colégio, sem avisar o outro genitor e tal. Mas, então fica primeiro que, vai acabar, parece que vai por 2 horas falando por fone, mas eu queria concitá-los com toda a humildade. Exercitem, gente, vamos até o fim com essa possibilidade de resolução. Vou terminar essa minha primeira fala, Marisa Jaú, senão o cara só fala, com um provérbio, amado. Um provérbio fabuloso que diz assim: a palavra é branda, desvia o furor. A palavra amarga incita o litígio. Vocês estão no advogado, já prega esse bicho lá atrás, é da Bíblia, não foi Augusto Cury, não foi Ayrton Senna, é a Bíblia, Senhor, Deus já põe ali, quando chama a mulher, vai devagar, tal. Eu estou dizendo isso porque às vezes é muito mais fácil você receber o cliente, preparar a demanda, porque o cliente fica: e aí, você entrou com ação? Entrou com ação? Não, vou comprar outro, né? Se vocês querem e são profissionais liberais e recebem por isso, evidentemente, né? Mas do ponto de vista do munus público, com toda a humildade, com toda a humildade mesmo, gente, revejam essa atuação, por favor. Colhido o parecer ministerial, nós não poderíamos passar por essa sem fazer o colhimento do parecer ministerial. Em tese, ninguém fala mais, já vai para julgamento. Mas como a gente é advogado, vamos subverter o rito aqui, veja só, hoje nós temos 15 projetos de lei listados sobre os olhos do IBDFAN, olhos atentos. O IBDFAN tem uma comissão de alienação parental presidida pela Bruna Barbieri Vaquim, que ela é do Maranhão, e ela diz: nomes importam quando falamos em defesa das tutelas das crianças e adolescentes. É uma profissional extremamente capacitada inclusive pela PUC-Rio na alienação parental com a professora Glícia, e capacitada porque ela é escritora
além de ser um amor por todo mundo. E desses 15 projetos, eu pergunto para vocês hoje aqui: esquecer de informar o compromisso da criança em que a presença da outra parte seria importante. Esquecer de informar sobre consultas médicas e reuniões escolares. Esquecer de avisar sobre festas escolares. Esquecer de dar recados deixados pelo outro genitor. Fazer comentários inocentes, mas pejorativos sobre o outro genitor. Ou mencionar que ele esqueceu de comparecer às festas, compromissos, consultas ou competições, e que convenientemente se esqueceu de avisar. Ou aquele que cria programas incríveis para o dia em que a criança deverá visitar o genitor, ou telefonando incessantemente durante o período de convívio. Pedir que a criança telefone durante todo esse período de convívio. E dizer, na hora que o pai vai pegar, na hora que a mãe vai pegar a criança, como se sente abandonado e solitário durante o período em que ele estava com o outro genitor. Alexandra Uma, estou parafraseando, que ela nos trouxe Síndrome da Alienação Parental, artigo publicado na revista da Visão Jurídica. Digo para vocês que dentro dos nossos debates, por que não Ministério Público, Poder Judiciário, advocacia aqui presente hoje, sugestão do psicossocial. O psicossocial, ele tem as suas conclusões, o psicossocial, após um trabalho realizado, ele tece, e nós esperamos com muita ansiedade que o estudo psicossocial não fique apenas no mero relato das partes. Porque eles podem falar o que eles pensam dentro da verdade plena, não estou dizendo que estão mentindo, mas essa é a verdade dele e aquela é a verdade daquele. Mas é o psicossocial que tem aquela sensibilidade de sentir esta verdade. Por que a gente não sugere que todas as vezes que houver indícios de atos de alienação parental, com um mecanismo de prevenção e mitigação dos riscos, a gente não faça uma audiência de justificação? Vamos fazer. Começou, viu que no processo tem alguma coisa de alienação parental, vamos fazer audiência de justificação. E a primeira coisa que nós temos que fazer, eu entendo que uma advertência, eu não preciso esperar, doutora Rosângela, o final do processo para advertir o genitor que a alienação parental pode lhe... Não preciso. Vamos fazer a primeira audiência, vamos ali, traz justificação, traz o advogado, traz as partes. O Poder Judiciário, na psicanálise, é o grande pai. As partes, elas esperam do pai. Não o pai sancionador, mas a autoridade, a orientação, o carinho, o acolhimento diante de cada história que ali vive. Então, acho que a gente podia fazer isso. Podia não, doutora, por favor? Pois é, eu já estou tomando liberdade de pegar o microfone para fazer alguns comentários breves. Diferente do Alain, eu não tenho 375, eu tenho 250 lá. Mas como a gente estava falando, e como eu falei desde o início, da responsabilidade de cada um de nós. Cada um no seu papel, mas de uma forma responsável, cuidar das nossas crianças, porque se tiver o nome de alienação parental, como a doutora disse, ou se tiver outro nome, ou se não tiver nome nenhum, isso daí não vai deixar de acontecer. E o que é? Os senhores estavam falando, me recordei, o que tem acontecido com certa frequência. Durante as audiências, as crianças se confundem com as partes. E tem muitos assuntos que não... Aliás, nenhum assunto que está sendo tratado na audiência é de interesse. Não é que não é de interesse. Não é para as crianças estarem acompanhando, não é para eles estarem ouvindo. É assunto dos adultos. Então, assim, acontece com frequência. A gente não vê a criança na câmera, mas vê que a criança está por ali. Às vezes a mãe faz um comentário, normalmente está com a mãe. Então, assim, a gente precisa também estar atento para isso, nós todos, né? Para que a criança não fique presente. E nós temos, é comum acontecer da mãe ou do pai perguntar, mas e se meu filho não quiser ir, o que eu faço? A nossa responsabilidade de dizer,
filho não faz só o que quer. Ele não tem que ir para aula mesmo quando ele não quer. Ele não tem que ir para o médico mesmo quando ele não quer. Não tem que tomar injeção. Não tem um monte de coisa que nós adultos também temos que fazer mesmo quando a gente não quer. Então vamos dizer, olha, se você não for a mãe, eu corro o risco de perder a guarda, porque o seu pai também tem direito de conviver com você. E não precisa nem ser tão claro assim. Meu filho, quanta diferença faz para o seu pai estar com você do mesmo jeito? Eu fico tão feliz quando você está comigo, seu pai também vai ficar feliz da mesma forma. Eu sei que para isso, normalmente, as pessoas precisam estar sadias. Sadias no sentido de não estar tão magoadas, tão ofendidas. Funcionais. Mas aí entra nós advogados, nós promotores, nós juízes, no sentido de dizer, na hora que ele falar que ele não quer ir, você vai falar que ele tem que ir. Que assim, no começo, eventualmente pode não ser tão legal. Ele acha que pode não ser tão legal assim, mas que vai ser legal sim. Fique à vontade, por favor. Eu fico muito feliz de ouvir a senhora dizer isso, porque eu estou passando por um processo, quero compartilhar aqui com os colegas que talvez estejam passando pela mesma situação que eu. Eu tenho um pouco mais de liberdade para falar, porque esse processo é de outro estado, não está tramitando aqui em Mato Grosso. E aconteceu um ato de alienação parental, típico do que o doutor Fabiano falou. O casal se separou. Vou contar bem rapidinho, vou chegar aí onde o porquê da minha felicidade na sua fala. O casal se separou no final de 2019 e a mãe proibiu o contato do filho com o pai. Na época, o filho tinha uns 8 anos de idade. Recesso forense e tal, e ele entrou com outro advogado, entrou com uma ação de regulamentação de convivência. Teve a decisão liminar a seu favor, mas logo em seguida veio a pandemia. Não preciso nem explicar, né? A pandemia todo mundo sabe. Quando ele conseguiu citar essa mãe, o que ela fez? Mudou de cidade. 500 quilômetros longe. Tá? E aí vai todo... Por mais que a gente tente ser ágil, a nossa agilidade não vai. E aí o processo ficou se arrastando por 4 anos. Depois de 4 anos sem contato nenhum com o filho, e não foi por falta de tentativa, porque ele tentava ligar, ele era bloqueado, ele tentava mandar e-mail, ele era bloqueado no e-mail. Todas as tentativas tinham bloqueio. Estudos psicossociais foram feitos no decorrer desses 4 anos, todos favoráveis a ele. Só que ao mesmo tempo que era favorável a ele o direito de convivência, os estudos psicossociais, com todo respeito aos colegas, lá naquele caso vinha assim, mas ele já está há muito tempo afastado do pai, ele tem mais proximidade com a mãe, então não é aconselhável que ele vá com o pai. Tem que ser gradual essa convivência. E ele foi ter contato com esse filho depois de 4 anos
ia ir com ele, sessão da tarde. Falcão, ó, denunciou a idade, hein? Daí não lembra. Boa, Manu não lembra, guarda a idade da Manu. Falcão, conversa na hora, a mãe morreu. E o menino formando cadete nos Estados Unidos, e ele então tem que ir com o pai. O avô não gostava, porque ele era um caminhoneiro, ele era pobre, o avô muito rico. E esse menino, acho que ele andou uns 3.000 quilômetros ali sem querer falar com o pai. E não falava com o pai até que de repente ele começou a se identificar. E aí ele ia, no braço, o caminhoneiro também, já arrancou lá aquele trem. Ferida para os dois lados, né? Os dois lados. Gente, a concepção, ela tem metade do pai, metade da mãe. Queira você gostando ou você não gostando. 50-50. Metade dos genes é do pai, metade dos genes é da mãe. Por mais que você tente colocar os genótipos ali da convivência, metade é. E a fruta normalmente não cai longe do pé. Claro que aí nós iríamos falar das repetições, dos fantasmáticos, da psique, dos desejos que você falou desse pai que lhe colocou na corregedoria. Eu sempre falo o seguinte: quando o juiz ou o promotor está respondendo o corregedor, primeiro que ele responde com tranquilidade, porque o serviço bem feito, bem prestado, você tem que ter tranquilidade de responder. Mas ele está deixando de julgar um processo. Porque em vez de estar julgando aquele processo, ele está respondendo ao corregedor. Então a gente tem que ter cautela, o advogado ele tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade para se utilizar desse meio. Esse meio ele é um meio excepcional, excepcionalíssimo, quando realmente há fundamento para que haja o exercício da profissão. Pronto. Então você imagina, esse pai, nós temos diversos seres. Hoje a gente tende a dominar, todo mundo é narcisista na internet, todo mundo é narcisista, bipolar, virou, chega no escritório, doutora, chega no escritório, doutora, assim, ó, doutor, meu marido é narcisista. Aí eu deixo falar, a gente tem que deixar escuta, eu tenho 2 ouvidos e uma boca, fala. Ela fala, conta o caso, aquela dor, aquele sofrimento, falou. Quando você diz que ele é narcisista, como você sabe? Eu vi na internet. Os grandes psicólogos hoje têm dificuldade de poder encontrar o narcisismo, porque você pode fazer inúmeras sessões e você não fecha o diagnóstico. E você olhou na internet e disse que seu marido é narcisista. Cara, eu quero fazer isso também. Cadê? Onde é o curso? Qual que é a capacidade técnica? Claro, respeitando o cliente, a dor. Você fala, olha, você não pode nominá-lo como narcisista. Ele pode ter algumas ações que você não gosta. Pode. Existem alguns que nós falamos, é narcisista. Eu tenho certeza que é. Mas você não pode nominar porque você não tem capacidade técnica para tanto. E aí nós temos que entender que nós trabalhamos todos os dias com pessoas doentes. Todos os dias nós temos pessoas doentes. Existem pessoas doentes que chegam ao nosso escritório, que nós fazemos mão do nosso multidisciplinar. Chega no escritório com indícios de prática de alienação. Você como advogado, você vai falar o quê? Vem cá, vou lhe dar orientação. Você vai na psicóloga tal. Você vai indicar a psicóloga com aquele perfil, porque cada profissional tem um perfil, você não pode estar. Não, ele se acha que se encaixa aqui, pela sua experiência, quantos anos na área, fala, acha que vai se dar bem. Aí você vê a mudança de conduta. Dentro do próprio processo, o teu cliente está mudando a conduta. Você entra com o processo, às vezes o processo, né? As oficinas. O Poder Judiciário, ele nos dá muitas ferramentas. O que está acontecendo hoje é que nós estamos infantilizando os adultos. Porque o Poder Judiciário dá as ferramentas e a gente fica querendo a todo momento infantilizar. Ó, tadinho, ó, não pode, assuma a sua responsabilidade também. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade. Família, sociedade e Estado. Na verdade, doutora, o que a gente, pelo menos, a gente acompanha é quando a demora, às vezes, em decisões, no andar do processo. O amadurecimento do processo machuca muito. Prejudica muito aquele conflito. Sim, é verdade. Eu tenho em ações de guarda e convivência, né,
audiência de advertência. E daí a sabedoria dos magistrados, porque não adverte a mãe. E o pai? E aí já aproveita e adverte o pai também. Fala, olha, eu estou advertindo ela, mas serve para você também. Porque senão aí o outro cresce. Né? Então, assim, a advertência tem dado certo. E aí a pessoa começa a ficar, né? Assim, 15 minutos um ouvindo certo o de doutor receio. Alan na audiência, já coloca os pais para tá sério. Não tô brincando, não. Então, deixa ele falar 15 minutos na audiência, os dois ali, você pode ver que vai mudar a cabeça. Vai mudar a cabeça. Então, é isso aí. É uma justiça restaurativa mesmo. Está mudando restaurativa. Mudando toda aquela ideia ali de que a família vai se destruir, mas que as pessoas vão pensar realmente na finalidade. Que o Poder Judiciário, a aplicação da lei, a lei, nossa, é uma restauração da família. Né? Então, um exemplo, para fazer uma mediação, para o requisito máximo para uma ação, faça a mediação. Olha o que aconteceu comigo. A criança, já uma adolescente, ao ver o pai ali, ela teve uma confusão na minha frente. Eu fiquei sem entender nada, porque mesmo que eu não sou médico. E aí, depois que eu fui entender que a alienação parental que ela estava sofrendo ali era tão grave que ela estava com síndrome do pânico. E ela não é epilética. Entendeu? Então, a confusão foi totalmente psicológica. Então, nós, como advogados, primeiro, como a doutora falou, a gente tem que realmente ter esse atendimento. Tem que realmente falar assim, não, peraí, existe essa situação, tem que mostrar aquilo ali de fato. Né? E evitar ao máximo, se a gente conseguir mediação, se a gente conseguir qualquer tipo ali de conversar com as partes, para que evitar que as partes futuramente, a advertência é fabulosa, para mim foi maravilhoso. E encaminhar para o psicólogo. Né? Isso, Eu sempre caminho os clientes para o psicólogo. E as crianças também. Sempre. Os adultos não vão, mas acabam levando as crianças. E doutora Cristiane, você aceita bem nossos Só fazer uma observação. Marcelo, só fazer uma observação. Alexandre Câmara, ele trouxe uma inovação muito interessante vindo dos estudantes. Vamos lá. Então, veja só que interessante. O Alexandre Câmara, ele fala... Antes de você falar, quer dizer, antes de você conceituar, pelo que eu vi, inclusive da palestra da Glícia, Brasil, que é um fenômeno essa mulher, ela falou disso, naquela palestra lá de Alta Excelência, e a minha preocupação, quero que você resolva isso, é com o CNJ querendo que os magistrados terminem os processos. Então, como é que eu vou equacionar isso? Porque a impressão que eu tive, que eu quero ouvir, eu quero ouvir, mas posso fazer uma transmissão? Eu quero ouvir o doutor Fabiano e Cris falar desse processo estruturante, essa expressão? Isso. Mas antes, quero ouvir, mas antes, também a Glícia Brasil, nessa palestra, para mim foi enriquecedora, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que para mim foi o divisor de águas. Eu fazia meio que na raça. Depois eu vou passar. Faz o curso. Você está lá no grupinho do IBDFAN? Você assistiu essa que foi? Não tem um mês. Agora. Em Sinop. Foi de Sinop, nossa, isso. Inclusive, conversava com o Cláudio ontem. Cláudio que oficia pelo seu. Eu passei para ele ontem, não sei se o Cláudio é do IBDFAN. Está no YouTube do IBDFAN Mato Grosso. E o promotor que está com a Cris, não é? Então, saindo daqui, depois de fazer a carta, vamos todo mundo na casa dele fazer uma serenata. Cláudio, entra, alguma coisa assim. Ah, tá bom. Mas o que eu ia dizer? O que ela fala? Que é uma experiência nossa, Cris. Advogados, peticionem requerendo. Aqui, ó, artigo 6º, todo mundo sabe, da 12.318. Caracterizados atos tipo de alienação, em ação autônoma ou incidental, pode ser no bojo da ação. O juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da questão civil ou criminal, tal, declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. E ela diz isso com muita propriedade. Advirta. Eu e a doutora Ângela, estou sempre suscitando, ela adverte. É sempre bom dar uma castanhada também no outro cônjuge, não, no alienado. Porque pau que bate de francês, não. Virou um novo alienador. Multa, estabelecer multa. A lei fala, e a Glícia fala isso,
mas ele não quer ir na casa do pai. O juiz vai falar para ela e vai colocar na ata. Ele não quer ir, então você vai levá-lo. É uma ordem judicial. Sob pena de que tem multa, sob pena de mudança da guarda, do regime de convivência, né? Mas você sabe por que a criança, na maioria das vezes, não quer ir? Por causa de uma coisinha: manipulação. Sim. Qual que é a manipulação? Na hora de entregar essa criança para aquela mãe ou para aquele pai, ela fica assim: você vai, tá? O mamãe vai ficar aqui te esperando, Isso. morrendo de saudade de você. Isso. E tá. A criança vendo aquilo ali, ela tem um apego com angústia. Ela fala: minha mãe está sofrendo por minha causa, meu pai está Doutor sofrendo Michele, por minha vendo causa. todas as vozes contrárias à lei da alienação parental, sabe o que eu percebi aqueles que batem nela? Eu costumo dizer que a minha vida é cristocêntrica. Aliás, mentira minha. Eu procuro ser cristocêntrico. Jesus é o meu alvo. Um alvo difícil de alcançar, mas eu não deixo de desistir de perseguir. O que eu vejo nos que batem, todos respeitam, é o adultocêntrico. A razão da lei 12.318, o grande beneficiário, quem nós devemos tutelar com todo respeito ao ex-casal, mas é a primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. Eu estou dizendo isso porque numa situação dessa, se o juiz fala, vai constar, você vai, os adultos também precisam de limites, não é só as crianças não, para não dizer que é nós que precisamos, e menos as crianças, porque nós precisamos ter limites. E bateu as portas do Poder Judiciário, canetou lá, acabou. O Cristiano não é essa mais bonitinha, linda, tem que colocar, ela tem o poder, né? E eu tive uma situação, até quero ver o processo estruturante, que é a questão do tempo que a gente faz, a doutora Cristiane foi dar coisa de Deus, eu quero ver isso para a gente ver se eu digo, estou com o processo agora, em que, a mãe, o casal se divorciou e o abençoado já está contra a mulher. E aí entra toda essa... De cuidado com a rede social, turma linda. O casal se separa, aí vai o abençoado do varão, pega uma mais nova e vai. Que necessidade de sortar para a sociedade com a perseguida mais nova? Aí a mulher já está com a autoestima lá embaixo, por sua vez, também vai no Instagram e solta que está com novo. A criança, que era a razão da vida daquele casal, passa a ser um estorvo, porque o dia que eu tenho que sair com meu filho, conviver com meu filho, é o dia que eu tenho que sair com a minha nova namorada. E as crianças vão absorvendo que minha mãe esponja, vão pegando tudo isso, aí a gente vai ver a total deformação. Mas era um caso em que a mãe, toda vez que o pai fosse pegar a criança, toda vez que o pai fosse entregar a mãe para a criança, ela fazia uma homenagem que não vai no nosso quadro. Você é um galinha, você chegou uma hora no processo, na nossa primeira vara, chegou uma hora que o pai, muito inteligente, pegou o celular e não é uma história. Chegou uma hora, ele pegou o celular e ligou ela, pegava o menino pelas orelhas, arrastou o menino para o quarto, porque essa rapariga, você não presta. E o menino, vendo aquilo de camarote, veio para eu lançar o parecer. O advogado nos provocou. Olha aqui a filmagem. Eu vim e disse: claro, evidente, eu aprendo com Cristo a procurar se colocar no lugar da pessoa. Quantos júris eu não fiz aqui nesse fórum em que o homicida tirou a vida de um semelhante tiro, facada, pedrada? Eu viro no júri, eu viro para o homicida e digo para ele: eu não tenho nada contra o Senhor, mas sim tudo contra o que você fez. Nada contra o pecador, e sim tudo contra o pecado. Ali não foi comum terminar o júri, os policiais chamavam, o réu está ali chorando, querendo falar: nossa, a vítima está sendo de pau do chão, se ela não encontrou Jesus, mas você ainda tem chance. Então, o comportamento da mãe é terrível, nesse caso concreto, é feito, está lá gravado, terrível, mas eu tenho que ver o que está levando ela a esse comportamento terrível. Ela está sofrendo, evidente, mas não é pelo fato de ela estar sofrendo que a gente vai passar a mão naquele comportamento. Aí eu vim, lancei uma vez um parecer todo lindo, cheiroso, gostoso, doutora Ângela, pelo amor de Jesus Cristo, e falei: acho, como o advogado requereu, acho sim que é caso de advertir.
Lino, pelo amor de Deus da gente, o artigo 179 do CPC, fala como coisa do Islé, fala por último, turma. Porque, do meu parecer, ela leu e fez uma petição bem educada, xingando até a minha quinta geração, e disse assim: esse promotor é misógino, ele não conhece o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que para mim é outro diploma alvissareiro. Cris, use desse diploma. Sensacional, né? E aí, claro, a juíza abriu vista e eu disse que o protocolo de gênero é um instrumento normativa importante, but, em inglês quer dizer, estou lascado, vai me representar na comunidade, mas com todo respeito, o fato de haver o protocolo não autoriza a mãe a fazer. E coloquei no meu parecer, o que eu não tinha feito no anterior, todos os xingamentos, galinha, filho abençoado, não foi filho abençoado que ela falou, falei, reitero o parecer quanto à necessidade de se estipular multa para que se coloque um freio nesse comportamento, processo estruturante e o tempo. A gente já está finalizando, né? Fabiano, só um 30 claro, segundos. Por favor. Até, parabéns, mas eu não vou me alongar. Mas apenas uma situação bem pedagógica, que eu vou citar o nome da pessoa porque foi muito importante. É o magistrado Dr. Gil Pérez. Quando começou essa história de alienação parental, eu por acaso estava na presidência do IBDF. E eu trouxe aqui uma palestra na OAB, lá em Cuiabá, e eu tive a honra de ter a presença do Dr. Gil e da doutora Mini, como magistradas, nesse evento. E lançamos naquele dia aquele filme que eu recomendo para todos assistirem sempre, A Morte Inventada. Vou passar ele. A partir daquele momento, o Dr. Gil Pérez mandou fazer naquela época um monte de CD. Ele mandou replicar, ele fez várias cópias piratas, ele brincava até sobre isso. E ele punha na mesa dele e ele entregava para as partes, para elas assistirem pedagogicamente este filme. Era só esse registro que eu queria. Eu vou tentar passar daqui a pouquinho com a nossa Ludmila. Daqui a 2 minutinhos a gente passa a falar sobre o processo estruturante para a gente fechar, que eu acho que isso é importante, inclusive, para a gente poder colocar alguns pontos. Gente, rapidamente. As famílias, elas foram feitas para serem funcionais. Pai, mãe, educando seus filhos. Quando nós temos alguma situação de conflito, essa família ela deixa de ser funcional e passa a ser desfuncional, porque aqueles genitores não estão cumprindo com as suas responsabilidades parentais, porque eles estão em litígios. Essa família desfuncional, ela se desestrutura. O Alexandre Câmara, ele trouxe os princípios dos processos coletivos para o direito de família. Então ele diz o seguinte: nos processos de litígios coletivos, em que há um alto grau de complexidade, o juiz ele não pode decidir a demanda com base no hoje. Ele precisa fazer com que a sua decisão ela tenha perspectivas. Então ele entende, primeiro, que o processo ele é complexo. Por quê? Um processo, para ele ser chamado complexo, é porque um elemento novo muda todo o resultado final. Os processos de família normalmente são complexos, porque a família não vai esperar, o dia a dia está acontecendo. Se vocês observarem, acontece um elemento novo que vai mudar completamente o que a gente estava projetando para aquele processo. Ele diz também que os processos de família eles são multipolares, porque não são só as partes envolvidas que são afetados pelas decisões. É o vô, é a avó, é os amiguinhos da escola que não vão ter mais a companhia daquele menino porque ele mudou de escola. Então nós temos um processo complexo e um processo multipolar, pronto para um litígio coletivo. Então, o que ele propõe? Ele propõe que o juiz faça da sua decisão um acompanhamento. Da sua decisão, um acompanhamento. Periodicamente. Aí você me fala, e o CNJ? Normalmente, os juízes,
Normalmente, os juízes de família, quando tem um alto grau de conflito, eles esperam o processo sedimentar. Então, é comum, quando o processo está com muita coisa, muita petição, advogado peticionando, você pede, doutora, por favor, eu preciso de uma decisão, não sai decisão. Por quê? O magistrado está esperando aquele conflito baixar o nível. Então, ninguém vai trazer nada novo, vocês estão aí. E isso faz o processo demorar 8 a 10 anos. Quando nós temos um processo multipolar, eu não vou ter esse sedimentação, porque a todo momento eu estou tendo interação com acompanhamento multidisciplinar. Escola de paz, círculo de parentalidade, etc, etc. Então essa é mais ou menos a ideia. Gente, eu vou tentar passar então um videozinho, Morte Inventada, Alan Minas, e a gente finaliza. Posso só fazer? Vai lá. Ele só se falava mal dele, a ponto de eu falar mal, então não sabia não. A gente não tinha fotos, a gente não tinha nada. Parecia que eu tinha que ter uma certa cumplicidade com minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo minha mãe, sabe? Então, um genitor alterar a percepção da criança sobre o outro genitor. E em alterando essa percepção, ele faz odiar. Muitos dias dos pais que eu não convivi com eles, aniversários deles que não pude passar com eles. E nem ao menos falar no telefone. Né? Meu pai ia para lá para confusão de justiça, para tentar buscar a gente, tentar ver a gente. E minha mãe, a gente sempre se escondia em algum lugar, fugia. O que tinha acontecido mesmo? Que aquelas histórias todas, né, que ela me contava, o que tinha de verdade? Uma criança ter um pai morto vivo, matar o pai em vida, matar a imagem do pai ou de uma mãe dentro de si em vida, é muito complicado para ela conseguir sobreviver a isso. Depois eu fiquei muitos anos sem ver. E falando esporadicamente para pedir dinheiro mesmo. Fiquei 11 anos sem ver. Porque na hora que você retira um ser querido de uma família, sem nada, sem prova de nada, você já está causando uma penalidade das mais cruéis e desumanas contra aquele genitor, contra aquela família e principalmente contra aquela criança que não tinha condições de